Este programa é livre para todos os públicos. Meus amigos e amigas, com muita alegria estamos começando mais uma Escola da Fé. Olha, esse nosso programa já vai longe, muitos anos, graças a Deus, né? Graças ao bom Deus. Queremos conversar hoje um pouco sobre os anjos, a criação dos anjos, porque nós estamos fazendo uma sequência de aulas sobre uma catequese básica, vamos dizer assim, né? A nossa fé. Já falamos de Deus, já falamos da fé, já falamos, né, da criação do mundo, já falamos, né, de várias coisas. Hoje vamos conversar um pouco sobre a criação dos anjos, depois vamos falar da criação do homem e da mulher, vamos falar também do pecado original, da redenção, enfim, vai ser uma sequência de aulas aí de formação, tá bem? Mas antes vamos pedir a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, antes eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco pelo e-mail, né, escoladafé@cancionnova.com. Eu tenho também, né, uma participação no Facebook, Professor Felipe Aquino, também no Instagram, @professor Felipe Aquino. Enfim, vocês nos encontram aí pelas redes sociais, aqui pela Canção Nova também, tá bom? Quero lembrar que você não esqueça que esta programação e todas as programações da Canção Nova só são possíveis porque você contribui com a Canção Nova, né? Então, hoje tem uma maneira muito simples, muito fácil. Pelo Pix, você no seu celular, você faz a sua contribuição, né? Só você entrar aí, cadê aqui? pix.doação@cancionnova.com. Rápido, simples, não tem taxa nem para você e nem para a Canção Nova. pix.doação@cancionnova. E você verifica lá, né, se está entrando direitinho para a Canção Nova. Qualquer dúvida, você pode entrar, tirar pelo telefone, né, o 12-3186-2600. Muito bem, vamos começar então a nossa conversa de hoje sobre os anjos, né? Vou apresentar a você aqui alguns slides que depois você pode, inclusive, ter com vocês, né, para você aí fazer seu estudo ou usar em outras aulas, como queira, né? Aqui, ó, a criação dos anjos. Então, já falamos que Deus criou o mundo, né? Mas antes de tudo, Deus criou os anjos. Quem são os anjos, né? Então, vamos lá ver. Pode passar? Então, a existência dos anjos, seres espirituais, não corporais, não tem corpo, não tem matéria, que a Sagrada Escritura chama de anjos, é uma verdade de fé. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Uma verdade de fé, ou seja, um dogma, tá? Ok? Pode passar para nós? Então, são criaturas puramente espirituais, né? Pessoais, ou seja, cada anjo é uma pessoa, por isso que anjo tem nome, né? Imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, não acabam, né? Dotados de inteligência e de vontade. E uma inteligência e uma vontade mais perfeita do que a nossa. Ok? Muito bem. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Está no Catecismo, lá no parágrafo 328. Então,
ele supera a imperfeição. Porque o anjo, como ele não tem matéria, não tem corpo, ele não tem as limitações que nós temos. Eu estou aqui, não posso estar lá. Né? O anjo, ele não tem essa dificuldade, né? Porque é puro espírito. Então, ele é um ser completamente diferente de nós. É difícil para nós que somos carnais, materiais, a gente imaginar um ser que não tem matéria. Mas o próprio Deus não tem matéria. O próprio Deus, né, é invisível. Vamos lá. A Bíblia fala inúmeras vezes dos anjos. Mais de 300 vezes a Bíblia fala dos anjos. Quer dizer, para negar a existência dos anjos, a gente teria que, primeira coisa, destruir a Bíblia. Né? Bem como a tradição da igreja. Né? A palavra anjo, ela quer dizer mensageiro. Né? Ou seja, ele é um mensageiro de Deus. O anjo, ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Certo? Vamos ver. Jesus disse, né, algo muito importante sobre os anjos. Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos, vamos esperar passar, no céu, contemplam sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Mateus 18, 10. Olha que colocação importante. Jesus dizendo o seguinte, que os pequenos têm um anjo. E esse anjo está diante de Deus. Né? Então, é o anjo da guarda, que a igreja celebra, inclusive, a sua festa litúrgica, né? 2 de outubro. O anjo da guarda existe, a igreja fala dele, os santos falaram muito dele, e a Bíblia confirma aqui para nós. Vamos em frente. Eles são mensageiros de Deus e trabalham pela nossa salvação. Olha que coisa importante. Sabemos que o anjo é mensageiro e trabalha pela nossa salvação. Isso equivale a dizer que a gente precisa ter um contato com os anjos, um relacionamento com os anjos. Como é importante você rezar, por exemplo, a oração do anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Você rezar a oração, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, e assim por diante, todas as orações, né? Vamos em frente. Então, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, diz o salmista. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valentes heróis que cumpri suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Então, os anjos cumprem a palavra de Deus, cumprem a vontade de Deus. A gente viu o anjo, né, Gabriel anunciou a Maria, que ela seria a mãe do Redentor. Né? O anjo fez aquilo em nome de Deus e cumpriu exatamente o que Deus mandou. Coisa maravilhosa. Né? Está aí, vamos lá. Então, o Salmo 102, versículo 20, coloca isso. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, exércitos, ministros que executais a sua vontade. Então, veja que os anjos são, né, uma ajuda considerável para todos nós. Deus nos ama. Deus nos quer ver vivendo segundo a sua vontade. A gente sabe que isso nem sempre é fácil. O anjo mau, que eu quero falar dele no próximo programa, faz tudo para a gente não fazer a vontade de Deus. Os anjos de Deus, os anjos bons, nos ajudam a perseverar na vontade de Deus. Vamos lá. Olha o que diz a carta aos Hebreus, que bonito. Capítulo 1 da carta aos Hebreus, versículo 14. Porventura, não são todos eles, espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? É o que eu acabei de falar. Os anjos, eles nos levam à salvação. Enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação. Gente, nós precisamos muito invocar a presença dos anjos. Você vai ver aí, né? Eu estou aqui com um livro, né, de Monsenhor Jonas Abib sobre os anjos, né? Para você que eu mostro aqui. Monsenhor conta aqui como é que Padre Pio relacionava com os anjos, como é que São João Bosco relacionava com os anjos, e outros santos. Né? Então, esse livro aqui da Canção Nova, Anjos
companheiros do meu dia a dia. Ajuda você a viver. Eu escrevi um livro também sobre os anjos, enfocando assim mais aquilo que os santos doutores da igreja falaram sobre os anjos, inclusive sobre os anjos maus. E aqui eu coloco uma coisa muito interessante. 7 catequeses do Papa São João Paulo II sobre os anjos. Uma coisa maravilhosa. João Paulo II fazia as catequeses dele na quarta-feira, 7 semanas ele falou sobre os anjos. Né? E você tem aqui a transcrição disso. Muito bem, vamos em frente. São Tomás de Aquino dizia o seguinte, então São Tomás dispensa comentário, né? Santo, doutor da igreja, talvez o maior teólogo da igreja, né? Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Está aí, na Suma Teológica, a referência para quem quiser conferir, tá bem? Palavra de um grande doutor da igreja, ok. Quando Deus introduziu, olha que bonita essa citação da Carta aos Hebreus, continua lá no primeiro capítulo da Carta aos Hebreus. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, Jesus Cristo, disse, adorem-no todos os anjos de Deus. O verbo feito homem veio a nós. Deus disse, adorem-no todos os anjos. Dizem alguns teólogos, não é dogma de fé, mas é uma coisa interessante. Dizem alguns teólogos que os anjos maus se rebelaram contra Deus porque não quiseram adorar Jesus como homem. Não, nós o adoramos o verbo, mas o verbo feito homem não, porque o homem é inferior a nós anjos. Então, a igreja não coloca isso como dogma de fé, mas é uma reflexão que alguns teólogos fazem. Fica aí para quem quiser acreditar. Vamos em frente. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Olha aí como é que Jesus fala dos anjos. Eu pensei assim, algumas das mais de 300 citações que tem na Bíblia sobre os anjos, para a gente ver algumas coisas interessantes. Olha que citação interessante. Quando Jesus voltar, na segunda vinda, na parousia, os anjos virão com ele. Né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Está aí. Pode passar? São Paulo fala da criação dos anjos, é interessante. Pois foi nele quem? Jesus, que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. As invisíveis estão incluídas aí os anjos. Na primeira carta, no prólogo do Evangelho de São João fala que, né, no princípio era o verbo era Deus, tudo foi criado por ele e nada de tudo que existe foi criado sem ele. Então aqui São Paulo confirma que em Cristo, por Cristo, para Cristo foram criadas todas as criaturas visíveis e também as invisíveis. Vamos continuar. Aí São Paulo fala de algumas daqueles coros dos anjos. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, Cristo criou todos os anjos para ele. Por isso que os anjos servem, né? E os servem desde o seu nascimento até a segunda vinda. Os anjos servem. Vamos lá. Os anjos estão em toda a história da salvação. Realmente, você pega a Bíblia, toda a história da salvação, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar os anjos. Né? Eles fecham o paraíso. Vou dar aqui alguns exemplos. Eles fecham o paraíso terrestre, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa do pecado, lá em Gênesis 3, 24. Né? Seguram a mão de Abraão para não imolar Isaac, né? Aquela passagem interessante de Gênesis 22 anjos. Conduzem o povo de Deus no deserto, Êxodo 23, é bonita essa passagem aqui, pode passar, né? Assistem os profetas, anunciam o nascimento de João Batista e de Jesus. Olha como é que os anjos agem na história da salvação. Né? Não dá para a gente não entender. Eles cantaram o glória nas alturas, no nascimento de Jesus, glória in excelsis Deus, né? Glória a Deus nos altos dos céus. Protegeram Jesus na sua infância,
Opa! Né? O anjo aparece para José, lá diz, José, pega o menino da sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vem vindo aí. Né? E depois que Herodes morreu, José de novo aparece lá no... Né? O anjo aparece de novo lá para José no Egito. José agora pode pegar o menino da sua mãe e voltar, porque Herodes já morreu. Está aí, são cheios de passagens, né? Serviram Jesus na tentação do deserto. É muito interessante essa passagem, Mateus 4,11. Depois que Jesus venceu aquelas 3 tentações do demônio, lançando no rosto de Satanás a palavra de Deus, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Aí os anjos o serviram, né? Depois que ele passou toda aquela provação no deserto. Eles consolaram Jesus na agonia do Horto das Oliveiras. Interessante essa passagem aqui de Lucas 22, 43. Quando Jesus teve aquela agonia mortal no Horto das Oliveiras, que ele chegou a suar sangue, naquela agonia de morte, né? São Lucas fala que um anjo o confortou. Então Jesus, como homem, ele tinha também o seu anjo da guarda. Olha que coisa interessante. O anjo o confortou naquela agonia. O que isso ensina para você? Que na sua agonia, na sua provação, na sua tribulação, aflição, chama teu anjo da guarda. Ele confortou o próprio Jesus. Né? Eles anunciaram às mulheres a ressurreição. Né? Quando as mulheres chegaram lá no túmulo de Jesus, 2 anjos ali, né? Estarão presentes no retorno de Cristo, a serviço do juízo que o próprio Cristo vai pronunciar. Então aí, quanta coisa bonita que a gente vê a ação dos anjos na história da igreja. Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua, tá bem? Até já. Meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Antes de continuar aqui a nossa aula sobre os anjos, eu quero colocar aqui 3 avisos importantes. Primeiro, né, você sabe que a Canção Nova depende da sua contribuição. Então, a Canção Nova está fazendo assim quer dar um pequeno presente para você, um escapulário de Nossa Senhora. Todo mundo sabe a importância do escapulário. Eu até uso aqui o meu também, o escapulário de Nossa Senhora. Né? É uma proteção muito grande para a nossa vida. Né? Os papas usavam o escapulário, não precisa dizer mais nada. Né? Então, a Canção Nova quer te dar um escapulário de presente para aquelas pessoas que, por exemplo, novos sócios, né? Que se filiarem aí pelo cartão de crédito, ou então pelo débito automático, alguém que alterar a sua doação do boleto para, por exemplo, o cartão de crédito ou débito automático. Enfim, aí você vai receber, depois que fizer a sua contribuição, vai receber o seu escapulário, uma lembrança da Canção Nova para você. Não é um pagamento da sua contribuição, claro que não. É apenas uma gratidão, um reconhecimento. E é um objeto sagrado para você usar, tá certo? Quero mostrar a vocês aqui esse livro do Monsenhor Jonas, olha que beleza, sobre a Canção Nova. Quem quiser conhecer a Canção Nova, leia esse livro. Né? Padre Jonas é quem escreveu, Canção Nova, uma obra de Deus. Aqui ele conta toda a história da Canção Nova, uma história que eu conheci desde a origem, desde a primeira casa da Canção Nova, lá na rua Dom Bosco, em Lorena, né? Tá ali até hoje, estamos aí contando toda a história aí da Canção Nova para nós. Muito bem, o que mais? O livro dele, já mostrei também sobre os anjos, que nós estamos aqui conversando hoje, né? Que um companheiro no dia a dia. Né? O Padre Jonas também já colocou isso para nós. Muito bem, vamos continuar nossa caminhada. Depois tem mais alguns livros aqui que eu quero mostrar, mas vamos deixar para depois do outro intervalo. Tá? Temos aqui os nossos slides, tá? Tudo certinho? Então vamos em frente. Olha, os anjos, continuando aqui, eu estava mostrando a ação dos anjos na história da salvação. Olha que bonito. Anunciaram às mulheres a ressurreição, estarão presentes no retorno de Cristo, a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará, no final da história. Então, você vê que os anjos estão presentes do início ao fim da história da salvação. São muitas as passagens da Bíblia
que mostram como os anjos sempre ajudaram a igreja. Não é só ajudar o Cristo e ajudar a nós, ajudar a igreja também. De maneira misteriosa, poderosa, como nós vemos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos. Eu quero citar algumas dessas ações dos anjos. Por exemplo, vamos ver, em Atos 5, 18 e 20, eles soltam os apóstolos que estavam presos por Herodes Antipas, né? Naquela primeira perseguição dos judeus contra os apóstolos, né? O diácono Filipe é enviado lá, aquele eunuco, né? da rainha de Candace, que estava lendo lá o livro do Apocalipse, né? Ele vai à casa de Cornélio, que era um centurião romano pagão, e diz para Cornélio chamar São Pedro, que estava ali na cidade de Jope, e Pedro vai lá na casa de Cornélio, né? E acontece um Pentecostes na casa de Cornélio. Os anjos fizeram com que esse homem, que era um pagão, né? chamasse São Pedro, e chegasse à salvação, né? Depois dá para voltar um pouquinho? Depois ele solta São Pedro da prisão. Essa passagem aqui é muito interessante. Atos 12, de 6 a 11. Pedro foi preso lá com 4 soldados e tal. De repente, caem as correntes de Pedro, abre a porta da prisão. Pedro pensa que está sonhando, né? O anjo toca em Pedro: Pedro, coloca a tua sandália, tal, aí pega teu manto, vamos embora. E Pedro vai, abre as portas, né? Lá do palácio, Pedro sai. Só quando Pedro está lá na rua que ele vai perceber que não era sonho, era realidade. Impressionante. Aqui nos Atos dos Apóstolos a gente vê muita coisa interessante. Pode passar? Então, a igreja celebra a festa de alguns santos anjos, como a gente sabe, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Repare que tudo termina em El, né? Porque esse sufixo El significa Deus. Vem de El Shaddai, Elohim. Esse El significa Deus. Então, Miguel, quem como Deus? Rafael, a cura de Deus. Gabriel, a força de Deus. A gente não sabe o nome de outros anjos. Tem gente que diz aí que sabe qual é o nome do anjo da guarda. Bom, a igreja não confirma isso. Os únicos nomes de anjos que a gente sabe são esses 3. Na Bíblia não tem outro. Muito bem. A festa deles, 29 de setembro. Olha, gente, quando a igreja celebra uma festa litúrgica, é porque é algo que realmente existe, acontece. Tá? Depois dos anjos da guarda, 2 de outubro. Então, a igreja confirma. É aquilo que ela ensina, né? Lex credendi, lex orandi, lex celebrandi. O que a igreja crê, ela reza, ela celebra. Muito bem, vamos em frente. Ensina que desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção e intercessão dos anjos. São Basílio Magno, ele diz que desde que a criança nasce, ela já tem o seu anjo da guarda. Alguém um dia me perguntou: o anjo da guarda a pessoa recebe quando nasce ou quando é batizado? São Jerônimo diz que é quando a criança nasce. Bom, a palavra de um santo doutor da igreja. Então vamos acreditar que uma criança que nasce já recebe ali de Deus o anjo da guarda. Tá certo? Ensina então tudo isso. São Basílio aqui. São Basílio foi um grande doutor da igreja, lá do século IV. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Está aqui a citação do documento, né, da onde eu tirei. E também o Catecismo da Igreja, no parágrafo 336, traz essa citação de São Basílio. Então, é reconfortante a gente saber que a gente tem um anjo da guarda. Olha, gente, muita gente vive, às vezes, um momento de desespero. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo: eu não sei mais por que eu vivo, eu só não tiro a minha vida porque eu respeito nosso Senhor Jesus Cristo. Não, para com isso. Invoca teu anjo, reza, não fica, né, aceitando essas tentações diabólicas na sua cabeça, não. A vida pertence a Deus. Ninguém dá a vida a si mesmo. Portanto, ninguém pode tirar a vida de si mesmo.
Você que deu a vida para você? Não. Você não sabia que dia que você ia nascer. Deus nos deu a vida. Então, a vida pertence a Deus. Vamos lá. A igreja fala de 9 coros dos anjos. Os santos doutores da igreja falam dos 9 coros dos anjos, divididos em 3 hierarquias. Né? Serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídos em 3 hierarquias. Essas referências tem na Bíblia, esses nomes têm na Bíblia. Né? Os santos da igreja organizaram isso. Então, é uma tradição forte da igreja que eu quero mostrar aqui. Tá certo? Então, vamos ver alguma coisa interessante. A primeira hierarquia, eu falei em 3 hierarquias. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos, que estão em íntimo contato com o Criador, dedicam-se a amar, adorar, glorificar a Deus constantemente. Quem são? Serafins, querubins e tronos. Olha, isso eu não tirei da minha cabeça não, hein? Isso aí, daquele livro que eu escrevi sobre os anjos, né? Eu coloco isso aqui, e aqui tem as referências bibliográficas. Tá? São Tomás de Aquino, São Jerônimo, São Basílio Magno, Santo Agostinho, os santos doutores da igreja. Tá? Muito bem. Então, essa é a primeira hierarquia, que tem aí os serafins, querubins e tronos. Vamos ver alguma coisa interessante sobre isso. A segunda hierarquia são os anjos, os santos anjos, que dirigem os planos da eterna sabedoria. São responsáveis pelos acontecimentos no universo. Deus comanda esse universo pelos seus anjos. São as dominações, potestades e virtudes. Dominações, potestades e virtudes. A segunda hierarquia. Terceiro, né? Terceira hierarquia, formada pelos santos anjos que executam as ordens dos Altíssimos. Ok? Então, nós vamos ter aí, eles são mais próximos de nós, conhecem a natureza de cada pessoa que devem assistir, a fim de poderem cumprir a vontade de Deus. Né? Principados, anjos e arcanjos. Bom, alguém pode perguntar, isso aqui, professor, é dogma de fé? Não, não é dogma de fé. Isso aqui é uma tradição da igreja. Né? Nenhum papa dogmatizou isso daí como dogma de fé, não. Mas é uma verdade que a igreja ensina. Então, fica ao livre uso da fé. Quer dizer, você pode acreditar. Entendeu? Vamos lá. Os serafins. A palavra serafim significa, né, queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, significa que se consome. Queimar completamente, ele se consome. Esse consumir-se aí é por amor a Deus. Né? Se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. São os serafins. Né? Vamos ver alguma coisa. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma vez. Interessante isso. E é na visão do profeta Isaías. Onde é que está isso? Em Isaías 6, de 1 até 2, né? Os serafins se mantinham junto de Deus, cada um deles tinha 6 asas. Aí continua a citação. Né? Então aparece aí explicitamente os serafins ali diante de Deus. Né? É desses ensinamentos bíblicos que foram se formando aí esta doutrina. Vamos lá? Os querubins. Os querubins, eles são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. Tá? Missão dos querubins. Vamos ver aí alguma coisa. No início da criação, eles foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida, lá em Gênesis 3, 24. São citados 80 vezes na Bíblia. Né? Diferente dos anteriores. Né? Esse guardar o caminho da árvore da vida, que árvore da vida é essa? Você lembra que lá no Gênesis fala de 2 árvores, né? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Deus falou para Adão e Eva, não comam da árvore
da ciência do bem e do mal. É a única árvore aqui do paraíso todo que vocês não podem comer, que se vocês comerem, vocês vão morrer. E não é que o bandido foi lá e fez a cabeça de Eva e Eva comeu? Aí Deus colocou, então, aí os querubins para vigiar a árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da imortalidade. O Catecismo da Igreja fala que se o homem não teria pecado, Adão e Eva não teriam pecado, o homem não teria morrido. Então, como ele pecou, ele perdeu o direito ao acesso à árvore da vida, que é um símbolo. O símbolo do quê? Da imortalidade. Esse é o sentido, né, que traz aí para nós. Mas a gente vê que os querubins aparecem muitas vezes. Então, por exemplo, no momento da vocação do profeta Ezequiel, né, a glória do Senhor elevou-se acima dos querubins até a soleira do templo. Está lá em Ezequiel 10:4. O que aparece já no Antigo Testamento, né? Muitas citações dos anjos. O que mais? O rufar das asas dos querubins fazia-se ouvir até no pátio exterior. Por que o anjo tem asa? Se o anjo é invisível, que história é essa do anjo com asa? É um símbolo. Para que a gente possa entender alguma coisa da identidade dos anjos, então Deus permite que eles tenham assim essas imagens. Asa significa o quê? Você voa. Certo? Quem tem asa voa, nós não voamos. Mas os pássaros voam. Então, a asa do anjo significa o quê? O anjo ele é puro espírito. Ele não fica preso num lugar. Nós não conseguimos explicar isso direito. Né? Ele tem liberdade de movimento que nós não temos, porque nós somos matéria. Entende? Esse é o sentido. Vamos lá. Versículo 5 lá de Ezequiel. Versículo 14 de Ezequiel diz assim: cada um dos querubins tinha 4 faces. Que coisa é essa? 4 faces? Né? O primeiro, a de um querubim. O segundo, um aspecto humano. O terceiro, de um touro. E o quarto, de uma águia. Não, aqui tem um erro. O primeiro não é um querubim. Né? O primeiro aqui um é águia, o outro é touro, o outro é homem, e o outro agora me escapou, mas tudo bem. São aqueles 4 símbolos dos evangelistas. A igreja viu aqui. Por exemplo, Mateus é simbolizado pelo homem, né? O evangelho de Mateus. Né? Porque começa com a genealogia de Jesus. Depois Marcos é simbolizado pelo leão. Esse aqui, onde tem querubim aqui, é o leão. O leão simboliza o quê? O evangelho de Marcos começa no deserto, onde o leão ruge. Então, o leão é o símbolo do evangelho de São Marcos. Depois Lucas é o boi, ou touro. Né? Aqui está o touro. Por quê? Porque começa com o sacrifício dos animais no templo. Os touros eram sacrificados. E depois João, a águia. Né? Porque o evangelho de São João é um evangelho assim, mais teológico, né? Mais profundo. Então, a águia que voa alto enxerga as coisas com mais profundidade. Está aí. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já para continuar e mais um bloco para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu não posso deixar de dizer que hoje, né, 8 de dezembro, é aniversário de ordenação sacerdotal de Monsenhor Jonas Abib. Olha, 58 anos de sacerdócio. Uma vida inteira entregue a Deus. Parabéns, Monsenhor Jonas, que Deus o abençoe e lhe dê saúde. Sabem que Monsenhor Jonas passa por um momento difícil de saúde, que Nossa Senhora Imaculada Conceição, que hoje também nós celebramos, né? Muitos e muitos sacerdotes foram ordenados no dia 8 de dezembro, por ser o dia de Nossa Senhora, né? A Imaculada Conceição, Maria concebida sem o pecado original. Nós queremos recomendar, Monsenhor Jonas Abib, aos cuidados de Nossa Senhora nesse dia de hoje. Tá bem? Um grande abraço ao Senhor, que Deus o proteja, que os anjos de Deus o guardem. Muito bem, eu quero aqui, antes de continuar, mostrar um livro que nós lançamos aí essa semana, Santa Dulce dos Pobres. Gente,
é a primeira santa que nasceu no Brasil. Porque Santa Paulina não nasceu no Brasil, nasceu na Itália, né? Mas Santa Dulce, essa mulherzinha no bom sentido. Por quê? Porque ela tinha 1,5 m. Pesava 45 quilos. Gente, essa mulher fez maravilhas. Esse livro aqui mostra como a graça de Deus é capaz de, nos pequenos, né, fazer maravilhas. Eu escrevi esse livro junto com uma professora, uma historiadora, a Ana Lígia Lira, que estudou profundamente, ela é historiadora, estudou profundamente a vida de Irmã Dulce, né? E eu fiz a parte assim mais espiritual, doutrinária, uma beleza. Ela escreveu também, junto com o padre Gabriel Vilaverde, esse livro aqui, sobre Frei Damião. Gente, Frei Damião foi outro gigante do Nordeste. Aliás, o Nordeste tem dado grandes homens para a igreja. O peregrino da fé. Gente, esse homem foi extraordinário. Eu não sei se vocês sabem, Frei Damião, a gente olha aquele freizinho de cabeça caída, já com 90 anos de idade, esse homem fez doutorado em teologia na Itália. Depois ele veio para o Brasil e entregou a vida dele aqui no Nordeste. Está em processo de beatificação. Eu creio que, pelo que esse homem viveu, ele realmente vai chegar à beatificação e, se Deus quiser, à canonização. Bom, e para completar, quero mostrar esse livro, Esta é a Nossa Fé. Esses programas, todos que eu estou fazendo, estão aqui baseados neste livro. Aqui é um resumo da nossa fé. Né? Desde de Deus até a criação do mundo, até a segunda vinda de Cristo, passando por toda a nossa doutrina católica. Muito bem, vamos em frente com os nossos anjos. Nós paramos nesse slide aqui, olha que bonito. Né? Aliás, eu quero agradecer, né? Eu não sei qual das meninas que está preparando esses slides aí, mas olha, muito obrigado, viu? Está muito bem feito, isso ajuda a minha aula aqui. Aqui, por exemplo, nesse slide, olha, Deus mandou Moisés fazer as imagens de 2 querubins, estão falando dos querubins, né? E colocar sob a arca da aliança. Está lá em Êxodo 25, 18, 19. Olha que bonita essa imagem. 2 querubins de ouro sobre a arca, porque a arca da aliança, para os judeus, era o objeto mais importante que existia. Ficava dentro daquela sala que eles chamavam de Santo dos Santos. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era no dia, né, do Yom Kippur, o dia do perdão dos pecados. Né? E ali em cima da arca estava a imagem. Aí vem alguém e diz que Deus proíbe de fazer imagem. Como é que Deus proíbe de fazer imagem? Em cima de Moisés fazer imagem de 2 querubins. Deus nunca proibiu de fazer imagem. Deus proibiu de fazer imagem de ídolos. Opa! Não corta a frase no meio. Meia verdade, gente, é pior do que uma mentira. Tem que ler a frase inteira. Não façais imagem de ídolos. Isso a igreja nunca fez. Nossa Senhora para nós não é ídolo. Né? Vocês estão vendo aqui as imagens. Né? Nossa Senhora não é ídolo. Jesus para nós não é ídolo. Né? São José não é ídolo. Né? São santos, como nós. Homem Jesus, homem e Deus, que viveram segundo a vontade de Deus. Então, isso ensina a gente também. Vamos lá, vamos em frente. Bom, essas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Deus revela para ele os seus mistérios, né, pelas suas ações, tá certo? Vamos lá. Arcanjos. São Miguel, arcanjo, bem conhecido nosso, São Rafael, arcanjo, né? A gente vê São Miguel, arcanjo, lá no Apocalipse 12, né? Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos expulsaram os anjos maus do céu. São Rafael, no livro bonito de Tobias, né? Acompanha Tobias, né? Todo o livro de Tobias. São Gabriel, que acompanha Nossa Senhora, acompanha São José, apareceu para a Virgem Maria na Anunciação. Né? A gente vê aí. Acreditamos que eles devem estar colocados no mais alto coro dos santos anjos.
A Bíblia diz que tem 7 desses grandes anjos que assistem diante de Deus. Não é? Os arcanjos. Vamos lá. Aqui no livro de Tobias, por exemplo, a gente encontra essa passagem, Tobias 12, 15, né? Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória de Deus. Olha que coisa impressionante, gente. Deus permitiu que um arcanjo fosse acompanhar Tobias naquela viagem dele, tão bonita que a gente lê no livro histórico de Tobias. Manda, né, São Rafael anunciar a Maria, né? Que coisa bonita. Então, aí a gente tem citações bíblicas que ajudam a gente a entender. O que mais? Anjos. Uma outra passagem muito bonita. Eis que envio um anjo diante de ti. Isso para os judeus lá no deserto, né? Para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Olha que bonito. O anjo conduz ao lugar que tenho preparado. Respeita a sua presença, observa a sua voz e não lhe sejas rebelde. Não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Isso aqui é muito interessante. No anjo está o nome de Deus. Muitas vezes, Deus age na Bíblia como um anjo. Por exemplo, acho que vocês lembram aquela passagem em que 3 personagens apareceram a Abraão, né? 3 personagens apareceram a Abraão. Simbolizavam ali a Santíssima Trindade, através de 3 anjos, né? Então, Deus diz que o nome dele está no anjo. Por isso que há que ser respeitado muito o anjo, né? Vamos lá. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Está lá em Êxodo 23, 20 a 20. Isso quando o povo de Deus atravessava o deserto, aqueles 40 anos, em busca da terra prometida. Olha, a gente sabe que a travessia do deserto, aqueles 40 anos, simboliza para nós o quê? A nossa vida aqui na terra. A nossa vida aqui na terra também é um caminhar, também é uma luta. Quem que não sabe que essa vida é um vale de lágrimas? Nós rezamos na Salve a Rainha. Quem é que vai nos ajudar nessa caminhada, nesse vale de lágrimas, de doença, de morte, de guerra, de pecado? Os santos anjos, né? Temos que pedir muito a eles. E Deus diz aqui, ouça o anjo, não seja rebelde a ele. Quando é que a gente é rebelde a um anjo? Quando a gente peca. Quando a gente peca. Um dia, um jovem falou para mim uma coisa que me fez pensar. Um dia um jovem falou assim para mim, eu não vejo pornografia, porque eu tenho vergonha do meu anjo. Eu tenho vergonha do meu anjo da guarda ver eu assistindo pornografia, então eu não vejo pornografia. Olha, você que é jovem aí, que às vezes gosta de ficar assistindo a essas coisas aí, seu anjo está vendo. Deus fala, não aborreça o teu anjo. Quando é que o anjo da guarda nos abandona? Quando você peca. Eu me lembro que um dia, eu estava em Aparecida do Norte, né? Aí o padre foi dar a bênção do automóvel, peguei a chave do carro e tal, o padre benzeu para falar, tem uma coisa, não passa de 110 por hora aqui na Dutra, porque senão o anjo da guarda sai do carro. Porque o anjo da guarda também obedece às leis das autoridades, né? Quer dizer, não adianta você benzer o carro, depois aí beber, entrar no carro a 120, 130 por hora, o anjo deixa você sozinho. Tá certo? Mais ou menos é isso que a gente leu aqui, né? Vamos lá, vamos em frente. Os anjos na liturgia, coisa bonita. Por isso, diz a liturgia, oração eucarística 2. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Eu gosto muito da liturgia, gente, sabe por quê? Na liturgia, a gente aprende muito doutrina. Por quê? Porque a igreja fala assim, lex orandi, lex credendi.
lex celebrandi. Ou seja, o que a igreja acredita, ela reza, ela celebra. Então, quando a igreja reza alguma coisa, é porque ela acredita. Então, a igreja está dizendo aqui para nós, né, que nós cantamos, né, junto com os anjos, na missa, na Eucaristia. Olha aí, com todos os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Então, quando a gente canta, os santos, 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 os anjos cantam com a gente. Vamos? Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Aí, a igreja nos ensina isso. Pode passar? Não é? A oração eucarística número 4. Com eles também nós, por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Então, a igreja, a gente celebra a liturgia aqui na terra e os anjos celebram com a gente. No céu, onde é que está o céu? O céu é Deus. Se o Cristo está no altar, os anjos estão aqui conosco. Né? A igreja nos ensina isso. O que mais? Bom, estamos aqui na festa dos arcanjos. Olha que bonito. No dia 29 de setembro, a liturgia reza assim, depois da comunhão. Né? Alimentados na força do pão do céu, a Eucaristia, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos vossos anjos, progredir no caminho da salvação. Então, na festa dos santos anjos, na oração de ação de graça, a igreja pede, né, que, né, alimentados com a Eucaristia, a gente tenha a proteção dos anjos para chegar à salvação, no caminho da salvação. Tá certo? O que mais? Tem mais alguma coisa aí, Rafael? Olha aí. Ó Deus, oração do dia, né, dos anjos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos. Olha o que a igreja acredita. Olha como é que a igreja reza, como é que a igreja acredita. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos. Deus organiza o serviço dos anjos. Vimos aqui, né, aquelas hierarquias, aqueles corpos dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. É muito bonito tudo isso. Né? Nós não estamos sozinhos. Né? Vive sozinho quem não reza, quem não pede a intervenção dos anjos. O que mais? Na festa dos santos anjos da guarda, olha como é que a igreja reza. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandai os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Nos guarde de todos os perigos. Não saia da cama de manhã sem você pedir, meu anjo da guarda, me protege, para eu não cair, não quebrar minha perninha, não bater meu carro na rua, não ser assaltado. Gente, se nós rezássemos de manhã, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Eu acho que muita coisa não aconteceria de ruim com a gente. Doença, acidente, queda. Gente, porque o anjo mau, sabe? Ele fica de vez em quando jogando casca de banana na frente da gente, para a gente pisar, escorregar, cair e se quebrar. Mas se você está protegido pelo seu anjo, ele vai lá e tira a casca de banana da frente. Vamos lá. Tem mais? Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em honra dos santos anjos e fazei que velando sempre ao nosso lado, velando quer dizer tomando conta, cuidando, velando sempre ao nosso lado, nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Olha que bonito. Guarde dos perigos e nos levem à vida eterna. Gente, eu coloco essas orações aqui, porque aí vocês estão ouvindo a igreja falar. Não é eu falando, não sou eu falando, é a igreja falando. E quando a igreja fala, não tem erro. A gente pode confiar. Muito bem, aqui eu termino essa nossa aula de hoje. Agradeço vocês estarem conosco, acompanhando. E eu quero pedir, como eu faço sempre, né, sacerdotes e diáconos que por acaso nos acompanhem, nos dê a bênção. Não é? A bênção
sob a proteção dos anjos, né, dos arcanjos, dos querubins, né, serafins, tronos, dominações, virtudes, potestades, poderes celestiais, que nos guardem e nos protejam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser.